Está começando o Entre Linhas, o programa de literatura da TV Cultura, e a gente está na exposição Mundo Zira, que homenageia o escritor e desenhista Ziraldo, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, para apresentar uma edição inteiramente dedicada aos livros para público infantil e para celebrar o Dia das Crianças, que acontece neste domingo. O Entre Linhas conversou com alguns dos mais importantes escritores brasileiros de infantis para mostrar como essa literatura reflete as transformações do lugar social da criança e as mutações da própria ideia de infância. Nós criamos, o ser humano criou a infância. Antigamente existia uma mistura. Criança e adulto era a mesma coisa. A literatura infantil reflete as mudanças da sociedade. E essa edição especial, além de também prestar uma homenagem a Ziraldo, traz ainda as mudanças na relação entre texto e imagem, além dos desafios apresentados pelas novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, na criação da literatura infantil. Um texto feito pela inteligência artificial, ele é movido por muitas sofisticadas ferramentas, né? Só que existe algo aí que não existe na inteligência artificial. Coração batendo, um instinto de humanidade. Ilan, você é não apenas um dos mais importantes autores para público infantil no Brasil, como também um daqueles que mais refletem sobre a questão da literatura, o lugar da literatura infantil. E você publicou recentemente um artigo no Estado de São Paulo, intitulado A Urgente Reinvenção da Infância, dentro do contexto dessa discussão sobre a adultização das crianças, né? Como é que essa questão tem entrado nas suas reflexões e dos autores para público infantil? Esse artigo, quando me pediram no Estadão para escrever, eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de adultização da infância, parece que é um tema de agora, de agora. Que bom que está sendo falado nacionalmente. Mas é um tema muito antigo, tem 500 anos isso. Criança sempre existiu. Você nasce, você é uma criança. Olha que interessante. Infância não. Tudo tem história. Infância, a palavra infância vem do latim, significa aquele que não fala, a etimologia, aquele que não fala. Porque a infância é um conceito que foi criado por nós, homens. Nós criamos, o ser humano criou a infância, que é aquele período diferenciado do mundo adulto. Porque antigamente existia uma mistura. Criança e adulto era a mesma coisa. É só você ver nos quadros do Bruegel, da Holanda, dos Países Baixos, você vê lá no quadro, na pintura, tá lá as crianças com roupas de mini adultos. Com 7 anos, trabalhavam já na roça. Tinha uma mistura absoluta. Médico para criança, uma coisa recente, as pessoas não acreditam muito nisso. Médico para criança, pediatria, é do século XIX. Então, isso quer dizer o quê? Que a adultização da infância era algo do passado, conseguimos superar isso, avançar, e novamente a cultura está fazendo essa mistura. Eva, em mais de 40 anos de trajetória como escritora para público infantil, você passou dos livros só com desenhos para livros em que você também escreve as histórias, as narrativas, e você criou diferentes personagens. Vou dar 2 exemplos que eu acho que são emblemáticos. O Felpo Filva, que é um coelho que tem orelhas assimétricas, e recentemente o Drufs, que é um livro com várias famílias, com diferentes conformações. De alguma maneira, esses livros trazem um pouco as mutações de questões sociais também, de costumes, de relações, porque o Felpo tem a coisa da singularidade de ser diferente, ao passo que no Drufs são as famílias que são diferentes, né? A sensação que dá é que a literatura infantil é uma espécie de termômetro das mudanças da sociedade. O que você acha disso? Eu concordo com você, que a literatura infantil reflete as mudanças da sociedade, né? O Felpo até é uma coisa nova, porque antigamente, sei lá, no século XX, né? Não existia essa atenção para a criança, essa visão da criança. A criança entrou para o mercado, ela passou a ser vista de uma maneira diferente. E começou a se prestar atenção, por exemplo, no bullying, né? Que era algo que não se falava, era natural, era normal, e na época do Felpo começou. Então, existem realmente mudanças na sociedade
E os autores, de alguma forma, captam isso, né? O Drufts, por exemplo, que você citou, fala dessas diferenças da diversidade, e é algo que realmente é uma discussão atual, não existia antigamente, né? Agora, o que é notável na sua obra é que você aborda esses temas que são sensíveis, bullying, famílias de diferentes conformações, né, com 2 pais homens ou 2 mulheres, enfim, crianças criadas por avós e assim por diante. São famílias que não são aquelas tradicionais, por conta das mutações que a sociedade sofre, mas a sua literatura nunca é didático, doutrinária. Eu acredito, assim, pessoalmente, que a literatura que você cria racionalmente não chega no coração das pessoas. Ela chega no coração das pessoas quando você mergulha em si mesmo, você mergulha em todos os seus lados, A, B, C, D, até o Z, né? Porque ser humano é multifacetado, e daí deixa brotar naturalmente ou instintivamente, ou sei lá, pela intuição, o trabalho, né? Eu nunca escrevo um livro com intenção didática. Na verdade, assim, o Drufts, o próprio Felpo e outros livros que eu escrevo, eles surgem porque eu estou envolvida com essas questões, né? Acho que cabe a qualquer escritor, qualquer pessoa que trabalhe com arte ou com coisa assim, com imagens, etc. e tal, ela trazer as angústias da sua época. Eu acho que eu sou uma pessoa impregnada pelo tempo que eu vivo. Então, tudo que eu fui lendo, tudo que eu fui vendo, isso tem uma influência em mim. Eu gosto muito de uma frase do Humberto Eco, ela é pedante, mas que eu acho que ela é... Ele fala assim, a obra de arte é uma metáfora epistemológica. O que é a metáfora? Nós sabemos, você está dizendo uma coisa para dizer outra. E epistemológica por quê? Porque ela diz respeito ao conhecimento e às angústias daquele momento. Você também tem um livro que é finalista do Prêmio Jabuti, que é o Cusque, e que é um livro que aí também, ao que parece, traz alguns elementos enfim, do imaginário brasileiro, que é uma característica da sua obra. Você fez muitas séries de livros falando sobre saberes budistas, judaicos, a mitologia grega. Você está muito ligado a enfim, uma experiência intrinsecamente brasileira. Mas como fazer com que isso não seja uma coisa doutrinária? A literatura, para criança, eu falo que é a oração da infância. As histórias, elas são a oração da infância. E essa oração, ela é dada, o templo dessa oração é o livro. Então, quando eu faço um livro, eu penso ele como obra de arte, na escolha do ilustrador. Eu penso o livro com papel, a gramatura, a ilustração, a guarda do livro. É uma obra de arte. Para mim, não tem a ver com a questão pedagógica. Mas agora, se você na escola quer usar de forma pedagógica, tudo bem. Pode usar, fica à vontade, mas eu como autor, assim como os autores escrevem para o mundo adulto, né, os romancistas, fazem a mesma coisa, eles escrevem por uma intenção, uma motivação interna, profunda. Oi, pessoal de casa que está assistindo Entre Linhas. Hoje eu separei para vocês 4 indicações de livros infantis para essa Semana da Criança, que vão ser histórias incríveis que vão abranger toda a infância da criança até o começo da adolescência. O primeiro que eu gostaria de indicar é uma indicação de 3 a 6 anos, que é o Balas Mágicas da Rina Baek, que foi lançado em 2022, que conta a história do Dom Dom, que é um menininho que ele não tem amigos para brincar, então ele fica brincando de bola de gude. E aí um dia, quando ele vai comprar bolinhas de gude, ele compra balas mágicas no lugar das bolinhas de gude. E aí ele começa a ouvir coisas que ele não ouvia antes, como o sofá dele, o cachorrinho dele. É bem legal, muito bom para criancinhas pequenas que estão começando a ler. Continuando pela ordem cronológica, de 7 a 9 anos, eu indico O Café à Beira da Floresta, do Mike Please. É um livro desse ano, ele é muito atual, é uma novidade nas livrarias agora. E a história acompanha a Renata, que ela decide abrir um restaurante no meio da floresta, e ela contrata o Borocô Chulé para ser o garçom dela, e juntos eles têm que lidar com diversos clientes com demandas diferentes, como morcegos amassados e ratinhos. É uma aventura muito divertida, é uma ilustração super bonita e é o primeiro livro do autor.
Estela, Fernando, vocês são artistas visuais que, a partir de determinado momento, passaram a ser também escritores e desenvolveram uma parceria que já levou a mais de 30 livros, né? Como é que foi essa confluência? Então, Manuel, na verdade, eu venho de uma história das artes visuais, né? E eu tive um convite para ilustrar um livro em 2002, o livro da Kozak Naif. Me chamaram para ilustrar Elaine Ramos, porque eu trabalhava com gravura. E aí foi a primeira vez que eu experimentei ilustrar um livro, mas trazendo, digamos assim, a minha experiência com a gravura nas artes visuais. Bom, depois de ilustrar 2, 3 livros, me deu vontade de escrever. E a Estela, que sempre trabalhou com narração de histórias, né, na arte, na educação, ela sempre me contou histórias incríveis. E um dia a gente falou, pô, por que a gente não faz, né? Você começou a ilustrar livros, por que a gente não faz um livro juntos, né? E nesse mesmo ano eu lancei meu primeiro livro, que é o Lampião e o Lancelote, que eu escrevi e ilustrei, e a gente lançou o nosso primeiro livro juntos na Estela, que é A Menina do Fio. Então foi em 2006 que a gente começou a fazer um trabalho juntos, né, no livro. E eu sinto que tanto para um quanto para outro, as histórias nascem das imagens. Então, quando eu, como contadora de histórias, estou contando uma história, eu estou narrando a história que eu estou vendo dentro da minha cabeça. Tem um filme mental. Tem contadoras de histórias que a história nasce das palavras, da relação das palavras. A narrativa tem um sabor das palavras, a articulação das palavras. Eu acho que para a gente cria muitos livros juntos viajando de carro, andando a pé. Ai, vamos fazer esse livro, e já começa a pensar no livro, e sempre vem o formato do livro, as cores do livro junto. Não é uma coisa que tem uma ordem linear, sabe? Assim, do tipo, eu faço o texto, ele faz as ilustrações, aí ele mesmo como designer, ou um outro designer faz o design. Não, a gente já pensa o livro todo misturado. Como é que vai ser a história? Ai, que cor será que vai ter esse livro? Também você imagina. A imagem é suficientemente valorizada na produção para público infantil? Eu tenho livros que as imagens são independentes do texto. Eu acho ótimo que seja assim. Como se houvesse duas narrativas. São dois... É como se fosse, por exemplo, são livros de poesia, né? Então, são poemas. Tem um poema que ele é escrito, de repente o cara vai lá, uma imagem que não tem nada a ver com aquele poema, mas tem a ver com o espírito geral do livro, como os livros de poema, de poesia são. Você tem livros em que muitas vezes parte da narrativa é contada imageticamente. Pela né? imagem, Quer dizer, a resolução, às vezes... Tem autores que fazem isso 1000 vezes melhor que eu. Por exemplo, a Eva Furnari é uma que é incrível que ela faz com as imagens. Eu não faço isso tudo, não. Eu acho importante mostrar que o ser humano não é esse modelo de beleza, não é a Barbie, as meninas não são a Barbie, não é essa coisa perfeita. O ser humano e a beleza do ser humano é essa imperfeição, é essa coisa inesperada sempre, né? Então eu acho que de alguma forma o livro infantil pode trazer essa visão da arte, né? Da arte mais legítima, mais verdadeira, e onde a criança vai entrar em contato com um desenho que não é estereotipado. Tem livros infantis com desenho estereotipado, que são aqueles que o sorriso é sempre o mesmo, a cara de triste é sempre o mesmo, e o ser humano é cheio de sutilezas, né? Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Então, eu, na verdade, eu tenho que me divertir fazendo um trabalho, tanto escrevendo quanto desenhando. Se eu não me divertir, não ficou bom. Vou dar um exemplo aqui de um dos seus lançamentos mais recentes, o La Leche, que é o leite, né, em espanhol, e que é uma história, enfim, que, ao que parece, está afetando igualmente crianças e adultos, não é isso? Esse livro, La Leche, ele é o meu último livro, e as pessoas, eu já conversei com alguns adultos, adoro dar de presente para adultos. Os livros, eles me dão sempre uma referência. Aí eles começam a me mandar o WhatsApp, falam, Ilan, estou chorando, que coisa linda. Eu falei, ixi, vai fazer sucesso. Porque eu não fiz para adulto, eu fiz esse livro, assim, nem para pensar em criança. Eu fiz esse livro que é um texto, eu sei que é destinado à infância, mas tem a ver comigo. É um livro muito da minha intimidade, de algo que aconteceu com a minha mãe, da relação. Claro que é ficção, pessoal, é ficção com literatura. Então você fala de você,
É que nem o Flaubert, né? Assim, Madame Bovary, Semois, sou eu, Madame Bovary. Vocês não entendem isso na leitura? Então, é um pouco isso. Sou eu, mas também é ficção. Passando pelo filtro da imaginação ficcional, né? Exatamente. Tem um livro que fala muito de uma relação de um filho com uma mãe, e realmente muito emocionante. O Lalete é como minha mãe me acordava de manhã, ela é argentina, né? Gritando assim, Lalete! E aí ela ia pra cama e servia, né? Dava esse leite pros filhos, e a gente nunca tomava tudo, ela ficava brava. E a partir desse momento a gente fala dessa relação e dessa inversão depois de papéis que vai acontecer no futuro, né? Do filho que se torna pai, e pai dos seus filhos. Tem um envelhecimento. Tem um envelhecimento. Esse filho se torna pai de filhos, mas pai também da mãe. Falando um pouco de como a obra de vocês reflete aquilo que vai acontecendo na sociedade, especialmente entre os leitores, né? As fontes de muitas histórias de vocês são tradições muito brasileiras, o Bumba Meu Boi, enfim, o Contos de Malas Artes. Vocês também bebem nessa fonte, além de criarem histórias próprias. Como é que isso se relaciona com o momento que a gente vive no Brasil, que oscila muito entre valorização e desvalorização dessas tradições mais profundas do país? Como é que vocês lidam com isso? Acho que a gente tem um interesse muito grande pelo Brasil e pelas culturas do mundo. Então, acho que a gente gosta muito de viajar, de conhecer os lugares, de ouvir os mestres locais, os conhecedores da natureza, as contadoras de história nativas, os povos originários. A gente tem um encanto por isso desde sempre. Então, desde o começo do nosso trabalho e desde antes, Fernando fez teatro popular, eu contei história pelo Brasil inteiro e aprendi histórias pelo Brasil inteiro. Eu acho que isso é um trabalho de pesquisa que a gente realiza em cada livro que a gente vai fazer. Eu sinto que a gente traz para o livro a vivência por dentro das linguagens. Então, por exemplo, a Estela, ela canta. Ela fez parte do grupo que trabalhava com o Bumba Meu Boi, com o Tiãozinho do Maranhão, que trouxe o boi para São Paulo. Vaqueiros, índios, caboclos, o amo e um lindo boi bailavam e cantavam o dia do santo. Eu tenho uma relação com a gravura de muito tempo também, da gravura de cordel. Então eu sinto que tem algo que é um campo de interesse que a gente foi, digamos assim, aprofundando na nossa vida e de repente surge a oportunidade de levar isso para um livro. Você é um autor que tem, vamos dizer assim, esse sentido de fazer a literatura infantil se sintonizar cada vez mais com a percepção da realidade que é a nossa, moderna. Sim. Por outro lado, você está muito ligado à cultura popular. Sim. Você tem uma tese de doutorado, Sim, abençoado e danado do samba. É. Ou seja, você busca na cultura popular uma fonte para o seu trabalho também. Ou seja, uma coisa não cancela a outra, né? Não. Essa complexidade do mundo contemporâneo, de alguma maneira, também significa respeitar as ambiguidades, contradições e a riqueza dessa cultura popular que nos antecede, né? Se você pegar os contos populares, eles trazem assuntos Criança abandonada. cabeludos, cara. Cabeludos. Por exemplo, a mãe da Branca de Neve, ou a madrasta da Branca de Neve, o que ela quer fazer? Ela quer destruir a filha quando a filha vira uma mulher. E se você for olhar, isso sempre me fascinou, fui me fascinando aos poucos, pelo menos, né, com os contos populares, pensando assim, que contos são esses que trazem assuntos tão complexos da vida humana, ao mesmo tempo, numa linguagem acessível para todo mundo, o cara de 8 anos, o cara de 80 anos, o cara de 18, todo mundo senta e ouve e compreende. Falei, pô, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, estou tentando te dizer assim, por que eu fui me interessando cada vez mais pelos contos populares, pelas quadras populares, né? Jurei, juraste, juramos. Juramos, jurei, juraste. Quebrei, quebraste, quebramos. Quebramos, quebrei, quebraste. Fala sério. Eu acho maravilhoso isso. Então, isso misturou tudo comigo, entendeu? Quer dizer, eu acho que o meu trabalho, quando você falou em assuntos complexos, modernos, eles são
acho, sei lá, mas que são influenciados pela cultura popular, são. Entendeu? E por essa abordagem de uma linguagem simples de assuntos complexos. Para minha terceira indicação, eu vou indicar um livro que, apesar de ser infantil, ano que vem ele vai completar 80 anos de seu lançamento. É uma ótima indicação para a Semana da Criança, para relembrar os clássicos, que é A Mina de Ouro, da Maria José Dupré, que conta a história de 6 primos, que eles vão fazer um piquenique na montanha e eles encontram uma escada para dentro da montanha. E nessa de se aventurar, eles acabam se perdendo dentro da montanha e não conseguem sair. E eles têm a companhia do cachorrinho deles, o Samba, que dá o nome para a saga dos livros da Maria José Dupré. A minha quarta e última indicação é o Guia de Sobrevivência na Natureza, do Manual do Mundo, que foi escrito originalmente pelo Dave Canterbury, que foi lançado em 2022 aqui no Brasil, que conta um pouquinho sobre como sobreviver na natureza. É um livro bem informativo, indicado para crianças a partir de uns 12 anos, que é muito bom, ensina algumas técnicas de sobrevivência, como dar nó, como fazer fogueiras. Então, é muito bom para crianças escoteiras. Nessa Semana da Criança, é um ótimo presente para seus entes queridos. Bom, essas foram as minhas dicas desse ano de livros infantis. Eu espero muito que vocês gostem e que principalmente as crianças gostem das histórias que eu recomendei. Como é que vocês lidam com a emergência aí da inteligência artificial, a entrada dessas novas tecnologias que têm ou prometem ter um grande impacto na produção de livros, especialmente livros que têm essa interação entre imagem e texto? Eu fico pensando na diferença do fast food e de uma comida bem feita, assim, de uma comida feita com presença, com alquimia dos temperos, né? Você sente a diferença, né? Você sente um arroz, feijão feito com uma pessoa envolvida naquele fazer. E cada um né? faz de um jeito. E cada um faz de um jeito, tem o tempero de cada um. Né? E eu sinto que cada vez mais a gente precisa ir percebendo e tendo discernimento entre as coisas feitas de qualquer jeito, em série, numa sociedade capitalista de consumo que é muito avassaladora, das coisas feitas com presença, com cuidado, com um diferencial da invenção. Uma informação que não passa pelo coração batendo, pelo respirar, não passa pelo corpo. É uma informação mental e organizada como banco de dados, articulada, né, de formas ultra sofisticadas, etc. e tal. Então, um texto feito pela inteligência artificial, ele é movido por muitas sofisticadas ferramentas, né, que articulam, digamos, muitos conhecimentos, só que existe algo aí que não existe na inteligência artificial, que é a emoção do coração batendo, o instinto de humanidade, né? Eu acho que tem alguns sentimentos que eles podem até ser emulados, só que eles não vão ser, digamos assim, espontâneos, né? Eles não vão nascer de uma possibilidade, de uma vivência. Pelo menos para mim, qual é a luta? É, lógico, desenvolver meu trabalho, né, da melhor maneira que eu acredite e possa, né, mas também ter consciência de que existem leitores, que esses leitores estão formando uma visão de mundo, que esses leitores têm que ter uma consciência da sociedade que eles estão, e etc, etc. e tal. Existe esse lado que é perverso, na verdade, né, de uma manipulação da realidade que tem um caráter político também. Porque, na verdade, o que nós queremos é que eu, pelo menos, sonho com isso e quero isso, que nós queremos que as escolas, por exemplo, e as famílias, né, formem democratas, formem pessoas que tenham consciência de que têm os seus interesses individuais, e é muito importante que tenham, mas que tenham uma noção de que vivem numa sociedade, pô. Né? E que essa sociedade tem outras questões que, então, nós vamos ter que decidir. Olha, eu faço uma coisa só para o meu bem, ou eu faço uma coisa que seja... Isso aí é uma discussão que o cara de 10 anos de idade já tem que entrar. Isso aí é a nossa vida, é o nosso futuro, é o sentido que a gente tem civilizador. Né?
John Fosse nasceu na gélida Noruega e ganhou o Prêmio Nobel, o prêmio mais importante da literatura. E ele também escreve para crianças. Em A Pequena Violinista, Fosse conta a linda história de uma menina que usa a música para desafiar os perigos e buscar seu pai, que está isolado numa ilha distante. Em Gato Gaiato, Benki Karaunani e Daniel Kondo tentaram criar a história de um felino. Acontece que esse gato é mesmo muito gaiato, alegre e brincalhão. Ele se deita sobre o texto, se esparrama sobre as páginas. E o divertido é ver como esse bichano folgado acabou tomando conta do livro. Benny nasceu diferente das outras crianças. Ele tem dificuldade de se comunicar, mas seu irmão logo percebeu como ele encontra 1000 formas atrapalhadas e engraçadas de se expressar. E é esse jeito criativo de ser diferente que o escritor mineiro Jack Fuchs mostra pra gente em Benny o Inventor. Num dia chuvoso, a família de gatos de pão de nuvem pega uma nuvenzinha e faz com ela pãezinhos de forno que dão capacidade de voar. E assim, no livro da coreana Hina Beck, os gatinhos voadores conseguem ajudar o pai a chegar rápido ao trabalho, tornando mais leve e acolhedora a vida na cidade grande. Em O Valente Fidalgo Dom Quixote José de Nicola, recria em versos e prosa as aventuras do cavaleiro maluco, criado pelo espanhol Miguel de Cervantes, num dos grandes clássicos da literatura universal. E a gente termina essa edição especial do Entre Linhas, inteiramente dedicada à literatura infantil, lembrando de um dos ícones da criação para esse público, o mineiro Ziraldo, o pai do Menino Maluquinho, que morreu no ano passado, aos 91 anos. Feliz Dia das Crianças e até a semana que vem. A gente pensava que a internet ia nos fazer gênios, fazer a humanidade virar gênio. Tem toda a informação que você quer, mas se você não leu e não gostou de ler, não tem curiosidade, o que adianta ter essa massa de informação? Acontece que ela deu palco para todo mundo. É como porta de banheiro. Você entra no banheiro e escreve o que você quiser na parede. Esses seus 80 e algo, nesses quase 90 anos. Exatamente. Nos quase 90 anos. Nos seus quase 90 anos. Não é assustador, hein? Nos seus quase 90 anos. Eu nasci mais perto do século XIX que do século XXI. É tempo que não acaba mais. Alguém perguntou para você, Ziraldo, 80 anos, você disse assim, pois é, eu tenho uma prancheta que tem meio século já. Eu ainda trabalho como todo mundo trabalhava. Aquela mesinha aqui cheia dos guaches. Uhum. Eu não cheguei na máquina elétrica ainda. Não, você está na máquina de escrever. Não, eu comprei uma máquina elétrica, não consegui aprender a escrever nela. E ainda tem a minha Olivetti 99. Ai. Fala isso para mim. Qual é a pergunta que você mais respondeu na vida? Isso eu respondo. O que eu faço para meu filho gostar de ler? É isso. É tão simples a resposta, eu descobri. Lê com ele, lê para ele. É isso que você tem que fazer. E lê para o seu aluno, conversa com ele e não faz dever com leitura. Pelo amor de Deus. Não manda fazer interpretação. Quem é o protagonista? Sei lá, ué. Você gostou? Você não gostou? Você entende? Como é que você entendeu? Não é você entendeu, não. Como é que você entendeu? Porque você pode, um livro bom se entende de 200 maneiras, então você não vai forçar o menino. É verdade. Né? Então é isso. Vai brincar com ele, vai ler com ele.